Passo a palavra ao relator, doutor Carlos Ortiz. Presidente, o dispositivo é de negar provimento ao recurso, que eu acho que dispensa maiores elucubrações sobre o caso em si. Estou negando o provimento. Doutor Olavo? Eu acompanho o relator. Eu igualmente acompanho a relatoria. Então, mantido o voto do relator por unanimidade. O próximo recurso a ser votado é o de número 44 da pauta, de relatoria do Dr. Olavo, recurso inominado 102.51.102-04-2023, tendo como recorrente Ariana Oliveira Silva e como recorrida Viviane Silva da Costa. Doutor Jean, boa tarde. Boa tarde, excelência. Doutor Ortiz, alguma observação? O doutor Jean, ele acho que não... Boa tarde, doutor Jean. Boa tarde. O senhor estaria pela recorrente Ariana ou pela recorrida Viviane? Pela recorrente Ariana. Então, eu não tenho nenhuma observação a ser feita. Ok, doutor, o senhor tem 5 minutos, então, para a sua sustentação oral. Agora é 1h07. O senhor tem até 1h12, por favor. Ok. Excelentíssimo, senhor doutor juiz-presidente desta turma recursal, cumprimento a todos aqui em seu nome. Narra a autora que ocorreram supostas agressões verbais e físicas, tal fato desenvolveu um quadro depressivo. Foi ouvido uma única testemunha da autora, senhor Ronaldo, e indeferida outras testemunhas. Por fim, sobreveio sentença condenando a Ariana a R$5.000 em danos morais. E aqui eu vou apresentar as razões de reforma. Primeiramente, há muitas questões a serem analisadas no caso, e há muitos detalhes ao longo do processo que mostram que há várias inverdades ao longo de toda essa ação que, infelizmente, não foram vistas pelo juiz Acol. A questão aqui na própria preliminar de contestação é alegado que o fato ocorreu, dessa suposta vias de fato, em 17 de junho. A Folhas 8, a autora, alega que desenvolveu síndrome do pânico após isso e que não conseguia mais sair de casa. Só que em outro processo, o processo 10.19.818.15.2023.826, a autora apresenta em data de 19 de maio, ou seja, um mês antes dessa alegação, passou a ter síndrome do pânico após esse fato, as mesmas alegações, inclusive prescrição do remédio que ela alega que passou a tomar após a data do ocorrido. Isso consta nas folhas 63 dessa ação. Aqui é realmente uma tentativa de alterar a verdade dos fatos. O pedido dela é claro, dizendo que passou a ter síndrome do pânico, desenvolveu esse quadro após o ocorrido. Como pode, em outra ação na qual ela é autora, ela alegar a mesma questão de dano moral, que passou a ter síndrome do pânico um mês anteriormente? Então, causa no mínimo estranheza e é necessário uma análise mais apurada. Ainda, a prescrição do remédio que ela alega passou a tomar é de 19 de maio, um mês antes, Há ainda uma questão aqui, se ver a inicial da autora, folhas 2 e 3, há 22 erros de português em 2 laudas. São erros de concordância, acentuações, vírgulas, é de difícil entendimento e até mesmo pedido, é desconecto ali até os fatos em si. Se vocês pincelarem o olho na petição inicial, as folhas 2 e 3, a dificuldade que tivemos de elaborar essa defesa foi gigantesca, porque é difícil até entender o fato que propriamente ocorreu ali.
foi realmente assim, caso de enviar um ofício para a OAB, porque o que está ali escrito não pode ter sido feito por um advogado, de fato. Isso, olhando rapidamente a sentença, a inicial nas folhas 2 e 3, vão ver que realmente é intragável ler aquelas 2 páginas e entender razoavelmente o que aconteceu. A inépcia do inicial ali, os fatos têm que ser claros, o seu pedido, e ali são totalmente complexos e confusos, né? Ainda, em sentença, o juiz alega que nós nos quedamos inertes quanto a comprovar as alegações. A nossa testemunha estava pronta para depor e o juiz não autorizou, dizendo que nós não a intimamos antes. A Lei 38 do Juizado Especial fala que todas as provas serão produzidas em audiência de instrução e julgamento, ainda que não requeridas previamente. Por que nossa testemunha não pôde ser ouvida? Vamos à falta mais grave ainda do depoimento, no minuto 13h41, uma pessoa responde pelo depoente. Nesse momento, o magistrado, no meio da audiência, fala: olha, não ocorreu a preservação da incomunicabilidade das testemunhas. Por este motivo, eu não irei ouvir as outras testemunhas apresentadas pela autora. Se não foi preservada a incomunicabilidade das testemunhas, por que esse testemunho que teve orientação numa resposta é válido? Ele disse que desconhecia a advogada que ingressou com essa ação, que é justo-postulante, mas o seu primo estava dentro de casa e fala que foi o primo dele que respondeu. Além do mais, ele diz, essa testemunha, que desconhece a autora, só que a autora é enteada do ex-marido da mulher, ela é enteada do ex-marido do primo dela. Então, assim, eles tinham conhecimento quem eram, né? E no momento dessa ali, depoimento, ocorreu isso. E todos estavam na casa desta advogada. Ainda, patentes contradições, isso se vê documentalmente. O depoimento do autor diz que ele estava no restaurante e que convidou o senhor Ronaldo testemunha para sentar com eles. O depoimento, do senhor Ronaldo diz que ele estava primeiro no restaurante e que depois chegou a suposta vítima, autora, acompanhada de outra pessoa. Em contrarrazões, na página 176, alegam que estavam a autora e mais uma pessoa que convidaram o senhor Ronaldo para sentar. Como é que você convidou uma pessoa que você não conhece para sentar e almoçar com você? Até aí tudo bem. Mas há aqui aquela clara contradição. E aqui, em contestação, a discussão ocorrida entre as duas ocorreu fora do estabelecimento comercial na rua. E aí, quando você pega o BO lavrado pela autora, na data do ocorrido, não é citado nenhuma testemunha como esse senhor Ronaldo ou essa pessoa que estava almoçando, e ainda, vejam, folha 192, está lá o boletim lavrado. O fato ocorreu em via pública. Então, peraí, eu tenho um boletim de ocorrência que a autora fez, dizendo que foi em via pública e, na verdade, todo o depoimento dessa suposta testemunha diz que o fato ocorreu dentro do estabelecimento comercial. Ainda, a testemunha foi convidada a juntar na mesa do restaurante, que ela não conhece a autora. Temos ainda a inicial. Só um minutinho, doutor. Só um minutinho, por favor. Eu peço para o escrevente verificar de onde está provindo esse som que está interferindo na sustentação oral do advogado. Se for algum advogado, solicito que desligue seu microfone, né? Doutor, e só uma observação, o senhor já ultrapassou em 3 minutos sua sustentação, o senhor já está em 8 minutos. Parágrafo, perdoe, excelência.
Na inicial ainda consta que quem separou essa suposta briga foi, na verdade, o dono do estabelecimento comercial e seu irmão. E, no depoimento, quem disse que separou, na verdade, foi essa testemunha. Então, assim, são várias formas ao longo de todo o processo que são relatadas. Na verdade, o que aconteceu foi uma discussão que nem chegou a vias de fato, porque a ré estava com a sua filha de 12 anos. Ela dá aula para ensino fundamental, jamais ela faria isso. Aqui eu vejo necessidade de maior análise com calma deste caso, em caso, assim, absurdamente, pedir aí a minoração dos danos morais para patamar de R$1.000, mas, na verdade, o que deveria ser feito é a improcedência do pedido, porque nada passou do desentendimento que essas duas pessoas são consideradas primas, ainda que distantes, têm relacionamento familiar e nunca se deram bem. Foi esse o fato narrado, e aqui são todas as divergências encontradas ao longo de todo o processo. Assim, encerro aqui. Peço perdão pela demora, mas eu tinha que me atentar a todos os fatos. Muito obrigado a todos. Doutor Olavo? Senhor presidente, eu tenho a impressão que a Ive estava querendo falar alguma coisa, não sei se seria a respeito de algum advogado. Não, excelência, era só em relação ao microfone mesmo, que já foi desligado. Tá Perfeito. Obrigada. Bom, parabenizo o doutor Jean pela explanação, foi bem claro, explorou bastante, foi bem completo, né? Mas, com relação ao voto propriamente dito, eu estou mantendo a sentença. E, então, vou me permitir ler a emenda, imaginando que possa, dessa maneira, resumir a fundamentação. Recurso nominado, ação de indenização por danos morais, inexistência de cerceamento de defesa, preclusão da prova pela perda do prazo. Conjunto probatório contundente, consistente no depoimento da testemunha arrolada pela requerente, que demonstra a ocorrência de ofensas físicas e verbais contra a autora em estabelecimento comercial. Situação lamentável que ultrapassa o limite de mero dissabor do cotidiano. Não observância dos deveres de urbanidade, sentença parcialmente procedente, danos morais configurados, indenização fixada em 5.000 na vara de origem, atendendo os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Litigância de má-fé não configurada. Sentença mantida, recurso não provido. Só uma retificação aqui, falei há pouco, sentença parcialmente procedente, mas não. Isso foi mencionado por equívoco. Então, é sentença mantida, recurso não provido. Como se pode. Doutor Jean, parabenizo o senhor pela sustentação oral, mas, no caso em apreço, eu acompanho o voto da relatoria pelos fundamentos expostos pelo relator, doutor Olavo. Doutor Ortiz? Esse caso eu tive a oportunidade de assistir o depoimento, a testemunha da autora, ela foi exaustivamente explorada sobre vários aspectos da causa e ela foi firme. Ela respondeu de maneira bem coerente e firme sobre todos os aspectos. Se perguntaram se foi assim, se foi assado, ela mantinha, e eu não vi incoerência nenhuma nos depoimentos dela, né? E, às vezes, no processo, nem sempre existe uma precisão cartesiana com relação a aspectos adjacentes, periféricos do caso em si, né? Mas, do ponto de vista objetivo, pelos elementos dos autos, eu estou acompanhando o voto do relator. Obrigado. Então, mantida a decisão na forma prolatada pelo relator, por unanimidade, ok? Obrigado a todos, excelente. Obrigado, tenha um bom dia. Nada.